Olá, adorador! Sou pastor YouTube, um título concedido pelos irmãos que se encontram em situação de rua na cidade de Ipatinga, Vale do Aço, Minas Gerais. Olha o vídeo. Em breve eu vou estar fazendo perguntas bíblicas, no qual deixará a teologia toda embaraçada. Pergunta do tipo: qual o tipo de mal que existe no céu? Qual? Texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Quando a igreja for arrebatada, parte da igreja será humilhada, principalmente os mestres do ensino. A pergunta é: que tipo de humilhação vai ter no céu? Quem falou que vai ter humilhação no céu, que o crente ruim, a alma ruim que entrar no céu será humilhada, foi Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de número 12. Que tipo de humilhação? Que tipo de mal vai ter no céu? Paulo disse que quando a igreja entrar no céu, de duas coisas, uma você vai receber com certeza, ou mal ou bem. Mais uma pergunta: que tipo de perda o cristão corre o risco de sofrer ao entrar no céu? Registro bíblico, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Vai haver perda. Que tipo de perda? Os mestres do ensino só sabem dizer que é perda de galardão, perda de recompensa. Sim, é perda de galardão. Que tipo de perda é? Essa é a pergunta. Se todo cristão evangélico tivesse conhecimento de cobranças futuras a respeito da responsabilidade do cristão salvo, quando a igreja entrar no céu, todos nós seríamos um crente melhor, irmão. Toda alma que for salva miseravelmente, porque são duas categorias de salvação. Seu pastor já ensinou isso para você, amigo? Sobre as duas categorias de salvação. A que temos que correr atrás, a categoria que temos que lutar por ela, ser salvo por meio da santificação. Através do sangue de Jesus, você vai se arrepender e se santificar. Essa é a principal. Mas a santificação, sabemos que ela é um processo gradual, é um processo paulatino. Precisa de tempo para o cristão, após se arrepender, após aceitar Jesus, após ser um novo convertido, ele precisa de um tempo para santificar. Porém, são milhões que aceitam Jesus hoje e morre amanhã, como o ladrão da cruz. Então ele não tem tempo de santificar. Embora o ladrão na cruz, o ex-ladrão da cruz, ele foi salvo na última hora, porque ele foi o primeiro pecador a passar pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele foi o primeiro a ser salvo pelo sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 2 a seguir, que o pecador impenitente, na hora da morte, ele vai receber a ira de Deus. Mas se é assim, por que o pecador da cruz foi salvo? Eu já disse, ele foi a prova. Ele foi o primeiro a passar pelo sacrifício da cruz. Por isso que ele foi salvo na hora da morte. Agora o pecador impenitente que fica rejeitando as oportunidades de aceitar a Jesus como seu Salvador, e aí na hora da morte que está morrendo, Jesus, eu te aceito. Paulo diz, irmãos, que ele vai receber a ira de Deus.
reservada, porque ele acumulou a ira de Deus para si. E é a ira que ele vai receber, e não a misericórdia. Então a primeira categoria de salvação que devemos lutar por ela através do sangue de Jesus é nos santificando. Assim nós conseguimos, através da santificação, praticar as boas obras que Tiago falou. Capítulo 2, versículo 14 e 20. Tiago falou das boas obras de fé que precisa acompanhar o cristão, quando o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9, dizendo que a salvação agora não é mais pelas obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo está deixando claro nesse texto que é obras da lei, não mais. Mas as obras de fé, ela precisa sim acompanhar o cristão até o céu. O escritor ao livro aos Hebreus foi clássico e categórico em dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação ela é absoluta. Se você quer ver Deus, se você quer morar dentro da cidade de Jerusalém, você precisa santificar. Enquanto que a paz ela é relativa. Quem falou que a paz é relativa foi o apóstolo Paulo, na sua carta também aos Romanos, que, se possível, tenha paz com todos os homens, mas se não tiver jeito, se a paz esmorecer, que não seja você o culpado de não existir a paz, porque a paz ela é relativa. Você quer paz com seu semelhante, com seu irmão, que participa da ceia, com você na igreja, e ele não quer, é problema dele, irmão. Você quer a paz. Por isso que Paulo disse, se possível, tenha paz. Mas se a paz esmorecer, não seja você o culpado de não haver a paz. Mais uma pergunta. No juízo final, são duas reuniões do juízo final. Ele será composto de duas fases. A última ressurreição dos mortos, ela é composta de duas fases, sendo a primeira fase com registro bíblico no livro de Daniel, capítulo 12, versículo de número 2. Essa é a primeira fase do juízo final. Ressurreição de mortos. E haverá a segunda e última ressurreição de mortos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o julgamento do trono branco. Pergunta é: por que as almas que já estão condenadas no inferno vão voltar para o corpo? Apocalipse 20, versículo 13, afirma que eles vão ressuscitar dos mortos. O inferno dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. Isso se trata, nessa ressurreição aí, que as almas já estão no inferno. Sofrimento no inferno hoje, ele depende da maldade que o homem praticou na terra. Existe sim hoje gradação de sofrimento no inferno. Essa gradação de sofrimento só terá fim após a grande reunião do trono branco, que serão lançados todos no lago de fogo. Aí vai tudo para o mesmo lugar. Mas hoje no inferno, está claro no livro de Apocalipse que existe sim gradação de sofrimento. A pergunta é: por que as almas que já estão no inferno voltarão para o corpo? Simplesmente para ser julgada em corpo, alma e espírito? Carne, sangue e osso? Ou existe algo mais? Se existe, o que é? Qual a definição desse algo mais que existe? Existe, irmãos, mestre do ensino, que quando lhe falta uma base sólida na Bíblia, ele transmite narrativas.
com base em sua opinião humana, sua opinião própria. E isso é uma verdadeira presa para Satanás. Existem muitas coisas claras na Bíblia pertencendo à doutrina santa, que se os mestres do ensino realmente ensinassem, todos nós seríamos cristãos melhores diante de Deus. Ai dos mestres do ensino que explica a Bíblia Sagrada simplesmente repetindo aquilo que leu. Como se a Bíblia fosse um jornal, fosse uma revista. Ensina a Bíblia do jeito que está escrito doutrina, isso é pecado, irmão. Pecado de inconveniência própria e é um pecado hediondo. Ensinar a Bíblia repetindo do jeito que está escrito. É porque não estuda, simplesmente ler a Bíblia. Não se apegam a examinar as Escrituras, a estudar, a ver na hermenêutica do texto. Por exemplo, o pastor lê aqui Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 13. Lá está escrito: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Eu já vi pastores, mestres do ensino, ensinar esse versículo que não existe ninguém no céu. Irmão, é a hermenêutica cristã que extrai a essência do versículo. Por isso que temos que observar a hermenêutica do texto. E isso é feito através dos estudos da palavra de Deus. Quando Jesus disse que ainda não tinha subido ninguém ao céu, a hermenêutica do texto deixa claro que Jesus está falando daqueles que passou pela morte. Realmente ainda não tinha ninguém no céu, porque os salvos em Deus, os que tinham direito de salvação, descia para debaixo da terra, para o seio de Abraão, que era próximo do Hades. Isso é Bíblia. Mas daí alguém dizer que quando Jesus disse essas palavras ainda não tinha ninguém no céu, aí já é demais. Porque se fosse assim, se não tivesse ninguém no céu, na época do ministério de Jesus, ainda na terra, Elias tinha ido para onde? Vamos pegar mais um pouquinho atrás. Enoque, que foi arrebatado ao céu. Onde que você vai explicar que Enoque está, que Elias está? Já nesse tempo de Jesus. Então, quando Jesus disse que ninguém estava no céu, Jesus está falando daqueles que passou pela morte. Dos que passou pela morte, ele seria o primeiro a estar no céu, já junto com parte da igreja do Antigo Testamento. Porque no terceiro dia que Jesus ressuscitou dos mortos, a Bíblia vai dizer, Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 51, que os túmulos se abriram e muitos se ressuscitaram e foram vistos em Jerusalém. Esses que foram vistos em Jerusalém, eles foram direto para o céu, ele já ressuscitou. Entre eles, com certeza, está boa parte da igreja do Antigo Testamento. Os que ressuscitou. Ou alguém vai ter coragem de ensinar que depois que ele ressuscitou dos mortos, foram vistos em Jerusalém, eles voltou novamente para o corpo. Isso aí é uma heresia de um tamanho assustador. Então aqueles mortos que ressuscitou no terceiro dia após Jesus ressuscitar, porque Cristo foi a primícia da ressurreição, Jesus ressuscitou primeiro, e só daí os que estavam no túmulo foram ressuscitados. E eles foram para o céu. Mas para aqueles que ensinam a Bíblia como um jornal, eles afirmam até hoje que não tem ninguém no céu. Então você vai explicar para onde que Elias estava naquela época já de Jesus e Enoque. Você vai explicar para onde foram os muitos que Jesus disse em Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 50, 51 em diante.
que ele ressuscitou no dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Só mais duas perguntas. Existem pessoas que ensinam a Bíblia do jeito que está escrito, doutrina. Exemplo, Mateus 24:36 lá disse que ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja, nem o Filho. Irmãos, quando Jesus disse isso, ele estava na terra. Você ensinar hoje que nem Jesus sabe o dia do arrebatamento da igreja, isso é uma heresia. Você está rasgando a onisciência de Cristo e jogando na lata do lixo. Quando Jesus disse essas palavras, Mateus 24, versículo 36, tem também no Evangelho de Marcos. Jesus estava sobre duas naturezas, então realmente ele não sabia, Jesus só sabia aquilo que Deus revelava para ele. Ensinar que hoje nem Jesus sabe o dia do arrebatamento da igreja, irmão. Isso tem nome, chama heresia. Jesus hoje ele já é onisciente, sim senhora, sim senhores, ele sabe sim o dia do arrebatamento da igreja, e ele falou em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 20 em diante, a passagem da grande ceia, que ele vai avisar para a igreja o dia do arrebatamento, porque o arrebatamento da igreja são dois convites. É um convite para o pecador se arrepender, aceitar a Jesus como Salvador, mudança de vida. Esse é o primeiro convite. O segundo convite, já falei sobre isso em outro vídeo, o segundo convite é no dia da festa, no dia do arrebatamento. Já ouviu algum pregador, algum pastor, mestre do ensino aí do seu ministério ensinar o arrebatamento da igreja nesse texto de Lucas 14, a grande ceia, a festa no céu? Eu creio que não, né? Muitos estão ensinando a Bíblia por inconveniência própria, por exemplo, e esses dois textos aí que eu acabei de citar. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, disse Jesus. Aí ele ensina que não tem ninguém no céu. Mateus 24:36. O dia do arrebatamento da igreja ninguém sabe, nem o Filho. Aí ele ensina que nem Jesus sabe. Porque dá para ensinar assim, né? Do jeito que está escrito, doutrina, ensina. Por que ele não ensina Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 30. Por que ele não ensina o jeito que está escrito lá? Sabe o que está escrito lá, Mateus? Capítulo 5, versículo 30. Lá está escrito, se a tua mão te escandalizar, corta-o. É melhor entrar no céu coxo do que com todos os membros ir para o inferno. Nesse mesmo versículo está escrito, se o teu olho te escandalizar, fura ele, vaza ele. É melhor entrar no céu cego do que com todos os membros ir para o inferno. Por que não doutrina assim também? E corta a mão, fura o olho daqueles crentes ruins que não tira o olho da mulher que não é dele. Fura o olho dele. Não gosta de ensinar a Bíblia igual um jornal, repetindo do jeito que está escrito? Eu desafio o mestre do ensino, que anda ensinando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como se ela fosse um jornal, apenas repetindo o que está escrito. Ensina o Mateus 5,30 na sua igreja. Te falar a verdade, querido. Se não fosse a justiça, que não vai deixar cortar a mão de alguém, amputar, o que ia dar de crente de cego na igreja? O que ia dar de crente de mão cortada na igreja? A Bíblia, irmão, ela é viva e eficaz por causa da essência. Em breve, eu vou estar fazendo várias perguntas como esta. Quero ver a teologia toda embaraçada.
Você vai responder para mim. Deixa aí nos comentários. Por que a cidade, a Nova Jerusalém Celestial, ela é um domo? Toda murada, toda fechada. Murada não é muro igual nós conhecemos, de alguns metros de altura, não, senhoras e senhores. Ela é murada, ela é um domo. Por que ela é um domo se no céu não entra pecado? Deixa aí nos comentários. Em breve eu vou fazer um vídeo. Precisa ser mais longo do que esse. Esse foi 20 minutos, 40 segundos. Outro tem que ser mais longo, porque eu vou estar explicando que tipo de mal tem no céu. Que tipo de humilhação tem no céu. O porquê que na reunião do trono branco, no juízo final, trono branco, a terra e o inferno e o mar vai dar os seus corpos e as almas vai estar voltando para os seus corpos. Vou estar explicando por quê. Bíblia. Sou pastor YouTube do canal Projeto Resgatando Almas. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho para receber mais notificação. Fique com Deus e até o próximo vídeo.